Bom dia. Você que estará acompanhando num outro horário, pelo YouTube ou no aplicativo da nossa igreja. Bom dia, você que está ao vivo aqui no Instagram. Estou aqui ainda com meu cafezinho. Toda segunda-feira, tá aqui meu óculos para poder enxergar o livro. Toda segunda-feira, 6 da manhã, estamos aqui meditando em um capítulo desse livro, Movidos pela Eternidade. Meu Deus, que livro abençoado, livraço. E hoje, o capítulo de hoje é o capítulo 4. Você que está com o livro lá na página 69. Até então, nós estávamos dentro de uma alegoria, né? Ele contou uma história e agora vamos sair desta alegoria, sair dessa história e vamos pegar as verdades que estão mencionadas nessa história, né, e estudá-las, né, biblicamente, estudá-las dentro da palavra. Então se preparem, porque hoje vai ser violento, porque o capítulo 4 fala sobre o eterno lar dos mortos. Vamos lá, página 69, acompanha aí, certo? Eu vou comentando com vocês aqui. Bem, ele comenta, né, o autor, que usou a alegoria porque sentiu dificuldade de conseguir descrever, de falar sobre aquele, até deixa bonito, né, o eterno lar dos mortos, mas é o inferno mesmo, é o inferno. E é difícil, né, falar sobre isso, mas tem que ser falado. A gente vai perceber aqui, e nós vamos estudar esse capítulo, o dia de hoje, falarmos sobre o que será o inferno, como será o inferno. Então, bora lá? As escrituras chamam de juízos eternos. Está lá em Hebreus capítulo 6, vou ler para vocês aqui nessa versão, capítulo 6 de Hebreus, verso 1 e 2. Por isso, prossigamos e ultrapassemos a fase elementar dos ensinamentos e da doutrina de Cristo. Preste atenção que ele fala aqui que esta questão da eternidade, e agora ele vai falar sobre a vida eterna e a morte eterna, é uma fase elementar, é a base de um cristão, certo? Da doutrina de Cristo. E nós precisamos avançar firmemente em direção ao que é completo e perfeito e que pertence à maturidade espiritual. Que não estejamos novamente lançando fundamento, né? Juízo e punição eternos. Isso aí é o fundamento, isso aí é o elementar, né? Então, o qual você já devia estar plenamente inteirados há muito tempo. Então aqui ele diz, olha gente, o que nós vamos falar agora sobre os juízos é a base, é o ensino fundamental, sabe? Para a criança ela tem um ensino fundamental, que vai ser a base para que ela possa aprender outras disciplinas, mas se ela não aprender o fundamental, ela não vai conseguir aprender as outras. E esses princípios, então, são os fundamentos da fé, é a básica, né, como a capacidade de ler e escrever na nossa educação. A pessoa que não aprendeu a ler e escrever, como é que ela vai estudar geometria, vai estudar? Não tem jeito. Então ela precisa entrar e estudar esse princípio aqui, que é a base, certo? E qual que é esta base elementar que nós devemos estudar? Começa aqui, que é sobre o inferno. Vamos lá, tá preparado? Porque é impactante, hein, gente? É impactante. Primeira coisa, o inferno é figurativo ou real? É figurativo ou real? Será que é uma alegoria, é algo que, né, que a Bíblia fala, mas é figurado?
sabe? A Bíblia é muito clara sobre o inferno e é algo real, algo real. Lá em Mateus 7,13 diz: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram este caminho. Então hoje nós vivemos num caminho que está nos levando para a vida eterna, que é um caminho estreito, uma porta estreita, ou está levando para o caminho da morte eterna, do inferno, que é esse caminho largo, essa porta larga. Agora, entenda que muitas vezes, ontem mesmo eu estava falando lá da igreja com os líderes, né, antes de começar o culto, e falando sobre o tema de hoje, sobre o que nós vamos estudar, estamos estudando aqui, a pessoa fala assim: mas hoje fala tão pouco sobre o inferno na igreja. E ele menciona isso, ele fala assim: olha, é interessante como que se fala pouco hoje, mas Jesus não falava pouco não. Jesus abordava o inferno com frequência, ele falava a respeito do inferno com frequência, com muito mais frequência do que se menciona hoje nos púlpitos. Está lá na página 72, eu estou na página 72 agora, certo? Então, Jesus abordava com frequência. Aí a gente, às vezes, não aborda tanto, né? Até mesmo, né, por causa de como que isso é pesado, como é forte. Mas Jesus, eu achei muito bonito quando ele diz o seguinte: ele não via o fato de mencionar a descrição do inferno, inclusive o tormento que vai existir no inferno, como o fato de que ele jamais vai terminar, é algo eterno. Ele não falava isso como falta de compaixão. Ao invés disso, ele via isso como algo essencial para nos alcançar como um bom pastor. Falar sobre o inferno não é uma falta de compaixão, mas é algo essencial para um bom pastor, para que a pessoa esteja preparada e consciente do porvir, daquilo que está por vir. Então, gente, é uma questão de compaixão quando nós abordamos esse tema. Na Bíblia pode falar, né, sobre o inferno vários nomes: o Seol, somente lá do Antigo Testamento, o Hades, a cova, são alguns nomes dados a câmaras intermediárias da morte. Geena e o lago do fogo são os nomes dados ao inferno interno. Então a gente entende que existe essa câmara intermediária e o inferno eterno. Então a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. Essa câmara intermediária é até o grande dia do juízo, onde as pessoas morrem, estão aguardando o dia do juízo. Aqueles que não são salvos já estão nesse lugar terrível. E vai ficar pior ainda, aqueles que morrem sem Jesus, né? Se no juízo, né, ainda há uma chance no juízo final, há uma chance ainda, né? Eles passarão por um juízo, mas dali serão condenados ao inferno eterno. Vamos lá? Estamos preparados para falarmos algumas características? Vamos usar como exemplo Lázaro e o homem rico. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 23 em diante, fala sobre isso, né? Sobre Lázaro e o homem rico. Olha só, vamos ler um trechinho apenas para você lembrar e comentarmos alguma coisa. Ele diz assim, verso 23 de Lucas 16: ele sofria muito no mundo dos mortos, e quando olhou, viu lá de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ei, gente, depois você pode ler a história inteira que Jesus conta. É interessante entendermos que provavelmente este episódio de Lázaro e o homem rico é algo real, não é uma parábola. Por quê? Porque Jesus
ele menciona nome, começa dizendo, né, assim, havia um homem. Então não é uma parábola, uma história inventada, mas provavelmente uma história real, de algo que aconteceu, certo? Então, bora lá entender sobre isso. Primeiro, quando ele menciona que este homem rico, ele grita, Pai Abraão, porque está aqui naquele lugar intermediário. Estava ali Lázaro no seio de Abraão, aguardando o dia do arrebatamento da igreja, uma pessoa que morreu em Cristo Jesus, uma pessoa que morreu salva, e ao lado dele, ou do outro lado, melhor dizer, né? Ao lado dele estava Abraão, havia um abismo de fogo, um abismo enorme, separando os dois. Do outro lado, em sofrimentos, este homem rico. E este homem rico, ele grita assim, Pai Abraão, tenha pena de mim, manda que Lázaro molhe o dedo na água. Quando a gente vê isso, a primeira coisa que a gente vê, o inferno é um lugar de sofrimento consciente. Já começa a ficar complicado o negócio aqui. Um lugar de sofrimento consciente. Não é um lugar onde você acha que você vai estar... Você não, né? Está amarrado em nome de Jesus. As pessoas estarão, né? Infelizmente, as pessoas estarão ali inconscientes, sem saber o que está acontecendo, tipo num estado de coma. Não, o inferno é um lugar de sofrimento consciente. O cara estava consciente, esse rico estava percebendo tudo que estava acontecendo ao seu redor. Então já começa por aí algo terrível. O inferno é um lugar de sofrimento consciente. Outro detalhe, as pessoas são seres humanos perfeitos no inferno. Perfeitos no sentido de que? Nas suas características físicas como seus sentidos. Aquele homem, né? Aquele homem que estava ali, puderam, olha só, as pessoas eles ainda têm capacidades de raciocínio, emoções, vontade, ver, ouvir e sentir dor. Eles também têm um certo tipo de carne, né? Eles estão ali num corpo físico, aonde tem raciocínio, aonde tem sentimentos, aonde tem dor, aonde tem sede. A pessoa, em outras palavras, a carne da pessoa será continuamente afligida e mutilada por suas chamas e vermes. Então, o inferno é um lugar de sofrimento consciente. O inferno é um lugar onde as pessoas estarão ali com todas as características de hoje, com a sua capacidade de raciocínio, suas emoções, sua vontade, suas características físicas, sede, a dor, sentir dor, ouvir, ver, tudo. E agora, gente, olha só o que ele fala aqui. Ele diz que é o local onde os vermes não morrem. O verme, quando ele está dentro de um cadáver, ele vai consumindo a carne daquele cadáver, mas chega um momento que aquele cadáver não tem mais carne, né? Virou pó. Então aquele verme, ele acaba morrendo também, porque não tem mais o que consumir. Mas a Bíblia nos diz que o inferno será um lugar onde o verme não morrerá. Então é um lugar onde essa carne também, que é o alimento desses vermes, também não cessará. Será como ele devorando a pessoa eternamente, sem que ela morra. Se o verme não morre é porque esta carne também ela não vai morrer e ele estará eternamente consumindo. Imagine essa cena. Imagine, misericórdia, é difícil até de imaginar, né? Mas é terrível de imaginar. Mas uma pessoa que foi enterrada sendo consumida por esses vermes. A eternidade diz que será algo que acontecerá com a consciência, a pessoa percebendo e sentindo tudo isso. E ainda esse corpo físico tem um fim, porque acaba, vira pó. Mas aqui será uma eternidade com esses vermes consumindo, com a dor.
ele grita assim, pede para que Lázaro molhe o dedo na água. Lá onde Lázaro estava, na presença de Deus, então tinha água, lá era paz, é onde nós vamos morar. Né? Ali estava junto a Abraão, no seio de Abraão, como a Bíblia diz, aguardando o dia onde seremos arrebatados com Cristo, ressuscitados com Cristo. Mas aonde Lázaro tinha, não tinha água. E já ficou sem beber água um certo tempo. Imagine a eternidade, aquela sede insuportável, uma coisa horrível. Ele diz, peça que ele apenas molhe o dedo e refresque aqui a minha língua, porque eu não estou aguentando. Mais uma vez, reforça o que nós falamos. Havia um certo físico, e o sofrimento era físico na eternidade. A sede, as chamas queimando, os vermes comendo. Meu Deus, imagine tudo isso, que coisa terrível. Aí ele pede para que ele vá lá, que ele molhe o dedo. Mas ele diz assim, há um grande abismo que nos separa. Qualquer pessoa que queira ir daqui até vocês é impedida à beira desse abismo. E ninguém daí pode atravessar até nós. Sabe o que eu vejo aqui? Um lugar de solidão, um abismo, solidão. É interessante que ele pede então, né? Ele pede, olha, está lá Lucas 16, 26, ele diz assim, o rico disse, nesse caso então, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, deixe que ele vá lá e avise para que assim não venha para estar neste lugar de sofrimento. Aqui a gente percebe a solidão que havia nele e que essa solidão não iria ser satisfazida, não há companhia. Alguns pensam assim que o inferno será um lugar de eternas festas, onde teus amigos estarão lá contigo, festejando contigo, né? Terá ainda esse consolo de ter outras pessoas ali contigo. A solidão é plena, é como se houvesse espaços individuais onde não há contato com ninguém, há abismo, escuridão densa. Porque se não fosse assim, ele poderia pensar dessa forma, não, logo meus familiares, meus amigos vão estar aqui comigo, a coisa vai melhorar pelo menos um pouquinho. Não, ele sabe que não haveria isso, por isso ele pede alguém avise eles, alguém mostre para eles o lugar onde eu estou e para que eles não venham para cá. Eu não quero que eles venham para cá. Agora, gente, é interessante ainda continuar nesse entendimento que o inferno é um lugar de total solidão e desesperança. É um lugar de lembranças eternas. O que eu pessoalmente creio ser um dos grandes tormentos, essa solidão e as lembranças eternas. Aí ele continua dizendo assim, olha que violento isso. Ele pediu, Abraão respondeu àquele rico, olha, os seus irmãos, ele pediu que Lázaro fosse lá e falasse com eles. Ele responde, os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para o avisar. Que eles escutem a lei, escutem a Bíblia. Só isto. Aí ele responde, só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar, olha o que ele fala, se alguém ressuscitar, se Lázaro ressuscitar e for com eles lá, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Aí Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Gente, o que convence o pecador é o Espírito Santo revelando a palavra. Não são sinais, porque ele pede, faça algum sinal, que um morto ressuscite, aí eles vão crer. Esse tipo de crença por sinais
é algo passageiro, que a pessoa pode desistir da sua caminhada a qualquer momento. Mas a verdadeira fé que persiste, que faz com que a pessoa permaneça até o fim, é o entendimento da palavra. Por isso ele diz, olha, não adianta que alguém ressuscite, ele já tem a palavra, e é a palavra que vai fazer. O que nos dá esta fé é a palavra de Deus. Jesus, então, aqui ele nos mostra que nada é maior do que a palavra de Deus para produzir a convicção necessária para seguir a Deus até o fim. É a palavra de Deus, sabe? Experiências passam, mas a convicção da palavra de Deus vai te fazer permanecer até o fim. Os testemunhos em si têm um papel enorme na pregação do Evangelho, mas é a palavra de Deus recebida e crida que nos fará viver para sempre. Eu achei isso tremendo. Uma vez, eu pensei um pouco dessa forma, eu cheguei e falei assim, Deus, às vezes a gente fica, como pastor ali, falando, Deus, se acontecesse aqui um milagre, se um paralítico conhecido da cidade se levantar, da sua paralisia e começar a andar, e ele começar a declarar para todo lado que foi ali na igreja quadrangular que ele recebeu a cura, a igreja ia encher. Não precisava de muito esforço, não. Se um morto ali ressuscitar, rapidinho, a imprensa, a igreja estaria lotada rapidinho. Deus, eu pensei comigo, Deus, por que o Senhor não faz isso? Eu usei até uma palavra assim, por que o Senhor não se exibe mais, não mostra o seu poder assim de uma forma sobrenatural, porque aí todo mundo te segue. Aqui está a resposta por que Deus não faz isso. Porque as pessoas que forem até Ele por causa de um milagre é algo que não permanece. O que vai gerar a convicção de ficar firme até o final é o entendimento e a convicção na palavra de Deus. É isto que faz você firmar a sua fé e romper e vencer em todos os teus passos. Está entendendo? Os testemunhos são maravilhosos, é importante, mas não te dará o sustento necessário para que você resista ao dia mau e permaneça firme. O que te dá o sustento, ele diz aqui, é a palavra. Não adianta. Ele diz assim, não adianta mandar que alguém ressuscite. Se eles não estão ouvindo os profetas, se eles não têm a sua fé firmada na palavra, não vai adiantar. Gente, vamos caminhar aqui, que a gente já está precisando chegar no final. Ele fala sobre o Hades e o Lago de Fogo. O Hades, é um local intermediário, não é a residência eterna para aqueles que ficam fora da salvação, mas é um local de tormento para aguardar o grande julgamento do trono branco. Então, quando a pessoa morre hoje, aqueles que são salvos vão para o seio de Abraão, aguardando o dia da ressurreição dos mortos, lugar de paz, o seio de Abraão, lugar ali onde estava Lázaro. Mas aqueles que morrem sem a salvação já vão para esse lugar de tormento, que ainda não é o inferno eterno. Ali eles permanecerão até o dia do grande julgamento, o julgamento do grande trono branco, será lá na frente. E nesse julgamento, que foi preparado para os demônios, para o Satanás, Lúcifer, e para todos aqueles que Satanás seduziu, Satanás enganou, e pessoas seguiram os seus ensinos, passarão por esse trono e, sendo condenados, irão então para a morte eterna, o sofrimento eterno, certo? Então vale a pena você entender isso, ler esse capítulo com calma. É necessário o quê? Que o teu nome esteja escrito no livro da vida.
Agora, esse tormento inimaginável, as escrituras falam em Apocalipse, e aqui eu encerro, gente, né? Tem mais coisas aqui violentas, mas eu vou encerrar aqui. Ele diz, Apocalipse 21:8, mas os covardes que deixaram de me seguir, Jesus falando, aqueles que deixaram de seguir a Jesus e voltam atrás, primeiro grupo, aqueles que um dia entregaram a sua vida para Jesus e desistiram, voltaram atrás. Aqueles que me são infiéis, agora ele fala daqueles que entregaram a sua vida para Jesus e desistiram. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, ou seja, um dia levantaram a sua mão lá e falaram, eu te aceito, Jesus, mas não vivem com fidelidade ao Senhor. Vive aquela vida em cima do muro, vai na igreja, mas uma vida que está lá com, né, todos os princípios mundanos, os infiéis, o segundo grupo. Perceba que esses dois grupos aqui ele está falando sobre quem? Pessoas que passaram pela igreja. E o terceiro grupo, os corruptos, assassinos, imorais, aqueles que convivem com demônios, adoradores de ídolos e todos mentirosos. A esses que não conheceram Jesus. O destino deles é no lago que queima com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Entenda então que ele menciona aqui pelo menos três grupos. Os que um dia entregaram a sua vida para Jesus e desistiram. Os que dizem que entregou a sua vida para Jesus e vivem infiéis à sua palavra. E aqueles que nunca entregaram. Estes vão para o inferno. Por isso, gente, é tempo de prestarmos atenção. É tempo de vermos como está a nossa vida. Certo? E esse local é um local terrível. Entenda que este local não foi preparado para os homens. Deus criou o homem para a vida eterna. Foi criado para o diabo e para os seus anjos caídos, não para a humanidade. Está lá na página 83. Entretanto, o diabo está enganando e levando muitos com ele para a punição eterna. Deus criou o ser humano para a vida eterna. O inferno é para o diabo, para os demônios. Mas a missão do diabo é seduzir e enganar o máximo de pessoas para que sejam arrastadas para este lugar juntamente com ele. A função de Jesus, aqui termina, é dar a vida, é dar a luz, como eu preguei ontem, arrancar os espinheiros, tirar as pedras, arar a terra, para que a palavra de Deus frutifique, para que a palavra de Deus gere muitos frutos em nós. Gente, é muito violento isso. Nós precisamos estar preparados para esse grande dia. O grande dia. Porque talvez se diga assim, mas está longe demais, eu ainda sou muito jovem. Tem muitos jovens partindo. As evidências da volta de Jesus também está aí. Guerras. Tantas coisas acontecendo que mostram que Jesus está voltando. Você está preparado? Você está realmente naquele grupo de que vai ter vida eterna? Gente, a tua eternidade está em questão. E como vimos, é algo terrível, horrível. É algo que não cessa. Precisamos estar preparados. Vamos falar com Deus? Queria que você pensasse sobre isso aí. Se você quiser o PDF do livro, eu te mando, me peça lá no WhatsApp, que eu te encaminho. Compre o livro, estamos começando, estamos no capítulo 4, semana que vem é o capítulo 5, são 12, temos mais 2 meses pela frente de estudos. E está só começando a mergulhar nesses princípios que são elementares. Você pode deixar o seu comentário, enquanto que estiver orando, que a gente vai acrescentando aí a sua vida nesta oração em nome de Jesus. Senhor Deus, vem com a tua graça, vem com a tua glória, vem com a tua presença agora. Ori kandala machere handara macere kandarai. Deus, o Senhor Jesus revela a respeito do inferno. Porque
como um bom pastor, aquele que ama as suas ovelhas, ele previne, ele mostra a consequência de uma vida sem Deus, porque ele não quer que ninguém caminhe esse trilho, esse caminho largo, esta porta larga, mas que nós possamos viver uma vida em fidelidade com Jesus e viver a vida eterna, não o tormento eterno, mas a alegria eterna. Que esta vida que acompanha agora seja envolvida, tocada, e que haja, Deus, a convicção de que a eternidade nos espera e as nossas decisões hoje nos conduzirá para a vida eterna com Jesus ou sofrimento eterno longe de Jesus. Eu escolhi, eu caminho, eu luto para que eu possa viver a vida eterna com Deus. Seja assim a oração de cada um. Em nome de Jesus. Amém, amém. Isso aí, gente. Deus te abençoe. Você que está acompanhando aqui pelo aplicativo YouTube, acompanhe os demais vídeos. E toda segunda-feira, 6 da manhã, estamos juntos aqui pelo Instagram. Um abraço.